gente vai aqui para o lado, para a Argentina, mas para tratar de coisas que dizem respeito ao Brasil. Por quê? Porque o nosso país vizinho, a Argentina, suspendeu o julgamento de extradição de brasileiros que estão lá e são acusados de envolvimento nos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. E isso aconteceu depois de recurso dos advogados de defesa. Mas quem vai contar toda essa história direto de Buenos Aires e já na tela conosco é Luciana Tadeu, ao vivo de Buenos Aires. Boa tarde, Luciana, bem-vinda. Oi, Yuri, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Esses 5 brasileiros que foram presos aqui na Argentina no final do ano passado e que desde então estão aguardando esse julgamento de extradição vão ter que esperar, então, a pedido dos próprios advogados de defesa, que, segundo o tribunal responsável por esse julgamento de extradição, os advogados entraram com recursos na segunda instância e pediram, então, que o julgamento só aconteça depois das respostas a esses recursos. A gente não tem especificação de que recursos são, somente que essa audiência que estava marcada para amanhã, terça-feira, foi suspensa e está sem data para acontecer, não tem uma nova data definida para que aconteça. Os 5 brasileiros, Yuri, que foram presos aqui no final do ano passado, que são foragidos da justiça brasileira, foram condenados no Brasil apenas entre 13 e 17 anos de prisão pelos ataques às sedes dos três poderes. São Joelton Guzmão de Oliveira, Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, Joel Borges Correa, Wellington Luiz Firmino e Ana Paula de Souza. Eles foram presos aqui na Argentina depois que o juiz, que inclusive é quem vai julgar essa extradição, o juiz Daniel Rafecas, do Tribunal Criminal Federal número 3, ele emitiu mandados de prisão contra os brasileiros foragidos do 8 de janeiro aqui, após o pedido de extradição feito pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esses brasileiros fugiram aqui para a Argentina, muitos entrando pela própria fronteira, alguns quebraram tornozeleira eletrônica para vir para cá. Praticamente todos os que fugiram pediram refúgio, pediram asilo para a Comissão Nacional para Refugiados aqui da Argentina, porém esses pedidos ainda não foram deliberados. E aí houve então esses mandados de prisão. Parte desses brasileiros que foram presos estavam, inclusive, tentando fugir da Argentina rumo ao Chile quando foram presos, e 5 de cerca de 60 mandados de prisão que foram emitidos por esse juiz, 5 foram presos e aguardam, então, esse julgamento de extradição. Independente do que o tribunal resolver, ainda cabe recurso na Corte Suprema da Argentina, então ainda podem recorrer. E, no final, o que me dizem fontes por aqui é que, invariavelmente, a decisão vai acabar sendo política, vai acabar sendo do próprio presidente Javier Milei. Isso porque é o presidente quem decide se executa ou não uma extradição determinada pela Justiça. E, além disso, a CONARE, que é a Comissão Nacional para os Refugiados, é integrada por membros do Ministério da Justiça, das Relações Interiores, Ministério do Interior. Então, existe uma influência, se houver vontade do Poder Executivo de que esses brasileiros não sejam extraditados, pode haver, então, uma decisão da CONARE para que eles recebam um asilo político aqui. Mas, então, audiência suspensa, não há nova data marcada, a pedido dos próprios advogados de defesa, que fizeram pedidos em segunda instância e estão aguardando essa decisão. Lembrando que essa data do julgamento já tinha sido alterada 2 vezes. Ela estava inicialmente marcada para o dia 18 de junho, coincidiu justamente com o dia em que a ex-presidente Cristina Kirchner tinha que se apresentar no tribunal. É o mesmo complexo de tribunal, então a Justiça considerou que não seria possível realizar a audiência naquele dia. Foi marcada para o dia 24 de junho, mas aí a Advocacia Geral da União entrou com representação nesse julgamento, designou um advogado para representar o Estado brasileiro e pediu um novo adiamento da data para poder se inteirar desse processo. Então, antes o Brasil somente ia ser representado pelo promotor do Ministério Público aqui da Argentina, agora também vai ser representado por um advogado designado pela AGU, Yuri. Muito obrigado, Luciana Tadeu, trazendo informações para a gente ao vivo de Buenos Aires.